Alô pessoal, boa noite, vamos chegando aí. Daqui a pouco o nosso entrevistado de hoje aí vai entrar, o Jardel. E vamos estar falando aí um pouco aí dos coprodutos da indústria de milho, tá? Acho que é um tema aí muito interessante, relevante. Temos muitas dúvidas aí, né, para ser sanadas. E ele vai estar esclarecendo aí, ele é um veterinário, tem mestrado na área de nutrição e trabalhou por muito tempo na Cargill, agora está com a empresa dele. E eu acho que tem muito aí para se aprender, né? Dos processos, da composição dos alimentos e dos coprodutos. Eles têm sido usados aí como fonte de energia, proteína bruta e também uma fonte de fósforo aí digestível, tá bom? Vamos chegando aí. Boa noite para todo mundo. Deixa eu ver aqui como é que eu faço para aceitar ele. Se eu chamo ele, eu acho que eu tenho que esperar ele entrar. E ele pedir, né? Solicitar. Deixa eu ver aqui se ele mandou alguma mensagem aqui no Zap Zap. Ele falou que já tá quase entrando aqui. Eu sou meio chucrão com esse negócio ainda, eu tô aprendendo aqui como é que mexe. Pera aí, deixa eu voltar. Tô esperando ele entrar aqui, porque quem solicitou foi Luiz, eu não sei se é o da esposa dele. É você que tá aí, Jardel? Dá um alô pra nós aí. E aí, turma, tô pagando. Só esperando aí, pessoal, ele entrar aqui. Então hoje a gente vai falar aí desses coprodutos aí, um tema bastante interessante aí. Eu particularmente tenho muita dúvida. Hoje aí com esse mercado, com a soja subiu demais, né, devido à alta do dólar, exportação. E vai ser interessante estar debatendo inclusão, né, saber quais são os processos para separação desses coprodutos. Deixa eu ver se ele responde aqui. Carlinho tá entrando aí. Pessoal da minha família também. Peço um pouquinho de paciência para vocês aí, turma. Tô esperando ele entrar aqui. Não sei se aconteceu alguma coisa. Tô esperando a resposta dele aqui. Mas aqui, dando assim, um adiantamento enquanto ele vai se preparando aqui, né? Então tem vários tipos de coprodutos, né? O Jardel vai falar um pouquinho aqui dos três métodos de separação deles aí na indústria do milho, tá? Primeiro da indústria do milho convencional, que é para farelos, né? De uso humano, né? Esses subprodutos que sobram dessa indústria. E depois, hoje, que está muito recente também, a parte aí do etanol, né? Da indústria do etanol. Então, da indústria convencional, a gente tem o que é chamado aí da via úmida, né? Que a gente tem um resíduo de milho, o milho quebrado, o óleo de milho, o farelo de glúten 60, que é um excelente aí, está sendo usado com a fonte PNDR. Tem o farelo de glúten 21, né? Na sua versão úmida ou seca, tá? Que é uma fonte... o úmido ele tem 22% de proteína bruta, 37% de matéria seca, comercialmente chamado aí de Golden Meal,
né? É uma fonte de PDR que está sendo muito usada. E ele é pericarpo mais água de maceração. Quando a gente entra aí já com o farelo de glúten 21, aí ele é seco, ele é, além do pericarpo da água de maceração, vai também o germe desengordurado. E por isso que ele tem um pouquinho de estratétério, tá? Deixa eu só ver aqui se ele respondeu eu aqui. Espera aí que eu vou chamar ele aqui, deixa eu ver aqui. Beleza. Ele aqui, vamos ver. É porque eu achei que ele que tinha que me convidar. Beleza. Fala, Gustavo. Fala, Jardel. Boa noite, cara. Desculpa aqui, acabou que ainda me chucro no negócio. Eu achei que você que tinha que entrar na live para eu aceitar, mas eu achei o Não, botãozinho. sem problema, é muita tecnologia, né, Gustavo? Aí tem É, hora que complica um pouco, mas dá certo. não, vamos E aí? aprendendo. Prazer, cara, ter você aqui hoje. Obrigado aí pela disponibilidade. Tá abordando um tema aí tem tanta dúvida, né? Tem muita dúvida aí, o Sim, pessoal sempre tem perguntado bastante, e às vezes tem alguns regionalismos, né? As pessoas usam em uma região, na outra não usa, e o pessoal que é da região que não usa sempre fica muito curioso, né? Para saber, mas já para a gente embalar aí, que eu enrolei o pessoal aí até eu conseguir te chamar, fazer uma beleza. breve aí apresentação de você, né? Somos amigos aí há algum tempo, né? Nos conhecemos lá em Lavras. Já deve ter o quê? Uns 10 anos, né, Jardim? O tempo passa, né, Gustavo? Eu acho que a melanina foi mais melhor pra você, viu? Você tá, É, acho que eu tô mais acabadinho mas faz isso, né? Foi em 2000, até um pouco, foi em 2013, né? Foi de 2010 a 2013, quando eu foi formei o por aí. Eu mestrado, tava, então já eu tem. tava, tava no mestrado, você tava entrando para tentar o mestrado na época, né? Não foi isso? Foi. Eu acho que você foi meu calouro, na verdade, né? Você estava na Foi não. graduação ainda, mas tudo bem. Não, mas falando um pouquinho, né? Eu agradeço aí, primeiramente, eu agradeço a oportunidade, né, Gustavo, e a paciência de vocês escutarem um pouquinho nós, porque, assim, a gente trabalhei muito tempo nessa parte trabalhei e trabalho, né? Então, o nosso negócio, eu brinco, o nosso negócio é coproduto. Mas falando um pouquinho da trajetória, sou veterinário de formação, né? Formei lá no Uhum, Paraná, fiz mestrado na UFLA aí, tive o privilégio de trabalhar com vocês, trabalhar no grupo, e sem uhum, dúvida foi o que me abriu muitas portas aí pro mercado de trabalho, né? Então, uhum, sou muito grato a isso. E agora nós estamos, é, trabalhei muito tempo na Cargill, na parte de uhum, moagem de milho via úmida, né? Wet milling, o foco de extração é amido. Trabalhei no mineral também, iniciei minha carreira na indústria mineral, junto com o Limão lá, o pessoal da Agility. sim, sim, sim. E depois vim para a Cargill, aí fiquei 7 anos na Cargill, pude trabalhar em alguns projetos, na planta nova de Castro, né? Moagem de milho para extração de amido em Castro. E Uhum, também aqui, no último projeto nosso na Cargill foi o Wet Feed, né, que foi um projeto de dieta total, muito bacana, muito interessante. E também uhum, pude participar do startup da SJC, né, que é uma joint venture da Cargill, com a usina São João, e é uma das indústrias pioneiras aí na produção de etanol, principalmente no etanol de milho, obviamente, uma planta flex, né, que é o que a gente chama, que é uma planta de etanol de milho acoplada, né, a uma planta de etanol de cana. Mas uhum. Isso aí, né? brevemente, é essa a nossa trajetória. Não, claro, não, legal demais. Eu estava pensando em fazer um formato assim, Jardel. Eu separei aqui, né, do material que eu fui estudando, né, três tipos de processamento, né? Esse primeiro aí que você teve uma experiência até maior, que você trabalhou, que é esse do wet milling, né, que é o via Sim, úmida. Depois tem um pouco aí que o segundo seria o processamento da via semi-úmida e por fim o seco,
me corrija se eu estiver errado, que é esse último seria da indústria do etanol, né? Os anteriores dessa indústria que você trabalhou do amido, né? Exato. Acho que dá para fazer até um pouquinho assim, de um apanhado histórico, até fazendo alguma analogia com a indústria americana. Acho que a leitura fica mais, Não, assim, sim, claro. mais eficiente, né? Mas sim, são esses processos basicamente. Então, assim, só para você entender, a indústria do wet milling, onde que ela surgiu? Então, ela é uma indústria americana, é uma indústria centenária, né? A base vamos falar assim, de adoçante, de fontes de adoçante da indústria americana, ela é proveniente do etanol de milho, né? Então tudo começou, na verdade, com amido para engomar a calça, né? Isso há 150 anos atrás. Então, e aí foi evoluindo, né? Com os processos de enzima, de quebra através da enzima, quebra ácida, quebra básica. O processamento do amido em si foi evoluindo, né? E depois, com o mercado de refrigerante, virou a frutose, né? Que nos Estados Unidos é a base do adoçante deles para refrigerante. Então, ela deu um boom, né? Hoje em dia é um mercado decadente, esse mercado da frutose, por uma questão até de saúde, né? Esse acaba gerando problema aí, o excesso de calorias, refrigerante, enfim, gerando obesidade. Só que a indústria acabou migrando para outros, para fermentação. Então, gera destrose, substratos para fermentação, inclusive para a fabricação de aminoácidos. Então, ela é bem ligada ao ramo de nutrição animal. Mas, assim, o que é importante? Por se tratar de uma indústria centenária, uma indústria consolidada, os coprodutos, eles são muito padrão. Então, se você pegar, por exemplo, uma composição bromatológica de um corn gluten free do Brasil ou dos Estados Unidos, a composição vai ser muito parecida. O corn gluten free seria o úmido, né? Que aqui da Cargill, o nome comercial é o Golden Meal, farelo úmido de milho 21, né? Também ele é um produto com uma composição muito parecida, seja Brasil, Estados Unidos, na Argentina também tem essa indústria presente. Então, fica um pouco mais fácil até para o nutricionista entender, porque os papers, o produto é muito parecido. Então, você pode trazer muita coisa, muita pesquisa, muito resultado de pesquisa que foi feito lá, replicável aqui. Algo, porque é uma indústria consolidada. Aí, se pegar entre as indústrias, por exemplo, aqui no Brasil, que é a Ingridion, que é o grande player dessa processamento de etanol, que possui a maior planta deles fica em Mogi Guaçu, que é a maior produtora a maior moagem de milho para amido da Ingrid. Também o produto é muito similar, lá o nome comercial muda, Refinazil, da Cargill é Proamil. Mas a composição bromatológica dos produtos, ela é muito parecida, né? Então, e por que é importante entender um pouquinho dessa questão desse processamento? Porque a própria indústria do etanol ela foi originada nos Estados Unidos a partir da indústria do wet milling, né? Então, o que acontece? Falando brevemente de processo, eu acho interessante falar um pouquinho de processo, que à medida que você vai entrando, assim, você vai conhecendo um pouquinho mais, fica muito fácil você decifrar os coprodutos e a melhor maneira de você estar aplicando ele na nutrição. Então, como é uma indústria consolidada, então, primeiro, o que seria o termo coproduto, né? A gente muitas vezes, antes era resíduo, depois veio a ser subproduto e hoje tem a gente determina como coproduto, né? Por quê? O coproduto ele não está ligado a um produto de baixo valor agregado. Ele está ligado, por exemplo, no milho, 70% dele é amido. Então, o principal produto dele é amido. O óleo, a fibra e a proteína, a gente trata como um coproduto. Mas só para você ter uma ideia, o glúten 60, vamos falar assim, que é a protenose, a glutenose, ela tem um valor agregado maior do que o amido industrial, certo? E isso também funciona para o óleo de milho. O óleo de milho hoje é comercializado aí em $5.000 a tonelada, entendeu? Por causa desse câmbio e alta demanda do mercado externo, tem sido exportado e tal. Desculpa, R$5.000 a tonelada. Mas, enfim, é um produto de altíssimo valor agregado que o amido, que é o produto principal, ele não tem esse valor. Então, essa é a primeira definição que eu acho interessante. O produto é tudo que é produzido numa menor quantidade, né,
e não está ligado a valor agregado, à qualidade. Até porque hoje o padrão, muitas vezes o padrão de exigência do próprio mapa para você certificar uma planta, para você entrar no mercado de nutrição, é maior do que a Anvisa, né? Então é um produto que tem padrão, ele tem nível mínimo de garantia, então por isso que essa determinação de coproduto. Quem trabalha com coproduto, ele fica até um pouco chateado, subproduto ou resíduo, né? Então o pessoal tem essa... Nós que viemos dessa indústria, nós temos esse cuidado, né? Dificilmente você vai ouvir alguém dessa indústria falar subproduto, principalmente o resíduo risca, né? Porque tem padrão. Mas então, o processo em si do wet milling, primeiro você fermenta o milho, a gente chama de processo de maceração, Gustavo. Então é uma fermentação lática, como se fosse uma silagem. Você vai colocar o milho... Ele chega da roça, ele está seco, né? Ou não? Esse milho tá seco. Com 88% de matéria seca. Exato. A indústria, aí entra um detalhe industrial que você, até uns 20%, você consegue entrar com ele no processo desde que você não armazene. Você manda ele direto para a fermentação. Mas, via de regra, ele é um produto seco, né? Aí você vai estar com 88% de matéria seca, você vai conduzir ele até os tanques de maceração, certo? E aí é um processo fermentativo, em média, 32 horas, né? Então vai ter lá açúcar solúvel, vai ter bactéria do ácido lático, algumas cepas especiais do processo, mas é um processo idêntico a uma silagem. Esse milho vai estar com 50% de matéria seca, vamos falar assim, em média. Então, ele ficou esse período fermentando, ele vai passar por um processo que a gente chama de... a gente vai passar por os moinhos de primeira, segunda e terceira moagem. A gente chama de moagem, Gustavo, mas na verdade é uma raspagem, né? Que ao final desse processo, esse milho vai estar numa fração que a gente chama de grão inchado. Fisicamente ele tá íntegro, mas quimicamente ele já foi separado, as frações já foram separadas. Por exemplo, o germe do endosperma e do pericarpo, certo? Posteriormente a isso, a essa fermentação, ele vai passar por um processo de moagem, que na verdade é uma raspagem, são moinhos de disco. Então você vai passar ele nesses raspadores, e aí a primeira fração que sai é o germe, que é onde está o óleo e, consequentemente, é a fração menos densa do milho. Certo? Esse germe vai estar na casa de 7% na proporção do milho, né, de rendimento. Então você vai separar esse produto, você raspa ele e vai separar por densidade, a lógica é simples, por ciclone, então você jogou. Só que esse germe vai sair íntegro, então isso é muito importante, porque ele não vai ter exposição do óleo. Então, posteriormente, ele vai ser seco, e tanto é que a indústria de wet milling, a maioria delas, não usa hexana para extração desse óleo, é por prensa. Então ele vai gerar um óleo de ótima qualidade, vamos falar assim, um óleo de milho de ótima qualidade, índice de acidez baixíssimo, entendeu? Então, assim, um negócio bastante interessante. Esse é o primeiro ponto. Esse é o primeiro produto também, né? Na nossa linha aqui que você citou, é o primeiro coproduto. É o primeiro produto. A primeira parte que sai é o germe, certo? Beleza, então, show. No período de fermentação, Gustavo, nessas 32 horas de média, varia, mas em média que o milho ficou nos tanques de maceração, você vai captar toda a proteína solúvel, certo? E essa proteína solúvel para o milho, ela está correlacionada à proteína degradável no rumen. Então, essa fonte proteica ela é rica em PDR, certo? E assim, você vai gerar um xarope, você vai concentrar ele a 40 de matéria seca, ele continua sendo um xarope, mas ele é 40 de matéria seca, e mais de 90% dele é aminoácido peptídeo. Ou seja, ele é uma PDR, mas ela é uma PDR de qualidade top, né? Então esse é o primeiro ponto. Então você separou a proteína solúvel nos tanques de maceração, no processo de primeira moagem você separou o germe, que é o produto menos denso. Posteriormente, no segunda moagem, você vai separar a fibra, certo? A fibra é o pericarpo. E por último, sobra um líquido, que é o amido misturado com o glúten, que aí é a glutenose, a proteinose, que é o farelo 60. Ele tem a densidade muito próxima do amido. Então, ele é a última fração a ser segregada. Então, aí você tem uma separação bem clara. Depois que você separa o glúten do amido, então, dali para frente, a gente chama de refinaria,
que é toda a parte, vamos falar a parte industrial, alimentícia, baby food. Aí isso aí tem mais de centenas de aplicação, centenas de tipos de produto, desde indústria farma, própria luva, minha baby food mesmo, amido, umas centenas de produtos diferentes, né? E a parte de coproduto é essa que eu te falei, esses 30%. Então vai ficar, o glúten vai ser seco, o glúten 60, né? Vai virar glúten 60. Aí só para o pessoal, porque às vezes aqui tem alguns alunos de escola agrícola, de faculdade particular, né? Para você é muito natural, mas só para a gente refrisar, para dar uma destacada. Então, assim, primeiro, você falou que esse resíduo aí cheio de PDR, né? Que depois é seco, ele vai ser provavelmente o farelo de glúten 21. Estou errado ou não? Não, você está certo. Ele é uma das partes do farelo de glúten, certo? Uma das partes. Uma das partes. Por quê? Então vamos lá. Concentrou a proteína, primeiro passo, essa PDR, certo? Ela vai virar um xarope proteico. No moinho de segunda, no primeira moagem, se tirou o germe. No de segunda moagem, se tirou o pericarpo, certo? Esse germe você vai secar ele, vai moer, vai extrair o óleo. Então, isso é uma das partes. Então, esse farelo que sobra da extração de óleo, por prensa, ele também vai compor o corn gluten feed, ou o farelo seco 21. Então, você vai misturar, na verdade, o pericarpo, que é a fibra do milho pura, branquinha, fibra pura. Você vai misturar a água de maceração, que é o xarope proteico, e você vai misturar o farelo de germe numa proporção menor. É uma proporção seca, mas ela entra, inclusive, por isso, quando você compara o corn gluten feed com o wet corn gluten feed, você vai ver que o farelo seco ele tem um teor de estratégia um pouquinho maior. Justamente porque você traz o residual. Entendeu? Então, o que seria o corn gluten feed? Seria a soma desses três produtos. O que seria o wet corn gluten feed? O wet corn gluten feed, como produto úmido, então você vai pegar essa fibra, que ela vai chegar com uns 42 de matéria seca no processo, ele vai passar por processo de prensa, pré-secagem e secagem, porque é um processo via úmida, né? Então, lá no início do processo, vai ter matéria seca aí de 20%, certo? Mas, enfim, você vai pré-secar, secar, e o wet corn gluten feed, ele é a água de maceração, a água proteica, e o pericarpo, certo? A fibra. Então, você vai ver que o teor de proteína bruta do wet corn gluten feed, na matéria seca, é levemente mais alto que o corn gluten feed, e o teor de estatetéria é menor, justamente por esse detalhe de processo. Aí, assim, o que impacta? O Promil, o corn gluten feed, ele vai ter mais ou menos, o Promil, o Refinazil, ele vai ter na casa de 7% de estatetéria, de 5 a 7, sabe, Gustavo? Então, isso é importante para naquela soma lá de, como é um óleo de milho, então ele é cadeia insaturada, é importante você entender, ter isso em mente para não extrapolar os valores e poder ter algum impacto. Se bem que para ter algum impacto negativo, você precisa de altas inclusões, não é o que a gente observa. Então você pode usar aí 3, 4 quilos dele sem problema, né? Mas basicamente seria isso. E o glúten 60 é um outro coproduto muito utilizado, é fonte de metionina, ele é rico em metionina também, ele é rico em proteína bypass, ele tem 60% de proteína bypass, certo? E metionina, só que ele é muito absorvido pela indústria pet food, porque ele tem alguns benefícios em relação ao farelo de soja, né? Para pet food. Então o valor agregado dele é alto, certo? Algumas fazendas do Paraná e até no sul de Minas mesmo, o Jorge lá do grupo também, o Baianinho, ele gosta muito, ele utiliza o glúten 60 para vaca em lactação como fonte de metionina também, né, para fonte de PNDE, e funciona muito bem. Lá no Paraná nós chegamos a utilizar também com sucesso, só que o corn gluten feed, a glutenose, né, o glúten 60, a palatabilidade ele não é boa, então você tem que cuidar para trabalhar aí até 900 gramas, 1 quilo no máximo dele na dieta, para não ter problema em consumo.
Mas Entendi. é uma excelente fonte aí de metionina, de proteína bypass também, sabe? Só que é um produto que vai estar aí R$ 2.500, R$ 3.000 a tonelada, dependendo da época do ano, porque o pet food remunera bem por isso. E a produção dele, quem produz esse produto com a fibra mais baixa, a proteína mais alta, é só o wet milling, então a produção dele é baixa, então o mercado do pet food acaba absorvendo praticamente tudo. Absorve mais ele. Ah, não Isso. entendi. Beleza, beleza, Jardel. Esse aqui é uma coisa interessante que eu vi do úmido, né? Que o úmido, o glúten 21 úmido, é, ele pode ser armazenado na forma de silagem também, né? O pessoal, Pode. quando comercializa ele, compra ele para fazer silagem, fermenta bem, tudo certinho. Tudo certinho. A gente fez alguns trabalhos com o professor Patrick lá na Federal do Paraná e ele fermenta muito bem, estabiliza bem, né? Ele conserva muito bem, inclusive no sistema lá, nós chegamos a fazer alguns testes com aquele silo fardo, né? Com a empacotadora, ele roda bem também. Então ele é perfeitamente passível de ensilagem, sabe? Inclusive é uma das maneiras que eu uso falando um pouquinho de estratégia, eu acho que é bom a gente Claro. ir misturando os assuntos, mas é uma maneira boa de você trabalhar com o produto, Gustavo, é você fazer as posições na época certa. Por exemplo, uma das fazendas que eu presto consultoria aqui na região, né, no Triângulo Mineiro, a gente fez a posição lá no início, na época das águas. Por que é a melhor época? Por que é a melhor época? Porque você sabe que o mercado ainda de baixa tecnificação, a produção de leite de baixa tecnificação, ela ainda é muito forte no Brasil e na nossa região aqui não é diferente. Então, na época das águas que sobra pasto, diminui a demanda por coprodutos, por concentrado, enfim, o arraçoamento de maneira geral. Para quem é tecnificado, abre uma grande brecha. Por quê? Sobra produto, né? Geralmente você tem um aumento de produção porque é na época do verão, época do verão, onde a galera toma mais cerveja, então a demanda de xarope, do amido, do xarope de raimaltose para a indústria cervejeira aumenta, então você aumenta os níveis de produção. Então, consequentemente, uma lei comercial, né, a primordial lei da oferta e da demanda, você tem a queda do preço, é uma das estratégias para você trabalhar. Você, no caso, a gente faz a posição, ensila, no caso lá, ensilo bolsa, mas é possível fazer trincheira, superfície, já operando em todos os modelos. Mas no caso específico é ensilo bolsa, e nós conseguimos trabalhar com concentrado, assim, 40% mais barato, né, um produto, do que na época da seca, por exemplo, entendeu? Entendi. Então ele fica muito bem, se for bem acondicionado, obviamente, precisa ter manejo, né? Porque isso faz toda a diferença, né? Ele é possível ser ensilado, mas como qualquer produto conservado, você precisa ter manejo, né? Manejo Claro, de... e Então tem que ter nesse caso aqui, ô Jardel, ele tem alguma restrição, igual você falou da protenose, né, que ela tem uma palatabilidade ruim. O que que você fala aí do farelo de glúten 21 para a questão de inclusão? E só respondendo a pergunta que eu acho que foi o Sabão que fez, que ele perguntou qual que era o teor de matéria seca dele, pelo menos no material que você me passou é em torno de 35, 37% de matéria seca. Não, esse produto é 42, o mínimo dele, né? Ah, é Inclusive 42? é 42 de matéria seca, inclusive é o corte dele, né? Abaixo de 42 ele nem é expedido, o mínimo é 42%. 42, beleza. Então tá, beleza. Isso. E a inclusão dele seria o quê? Ele tem alguma limitação por causa de palatabilidade ou não? Como é que... Não, Gustavo, ele não tem problema nenhum de palatabilidade. O úmido, qualquer alimento úmido, a gente observa que os animais têm uma certa preferência. Mas, inclusive, nós fizemos um teste na Federal do Mato Grosso, há alguns anos atrás, para quebrar esse paradigma. Nós mandamos produto lá de Castro e os produtos fermentados, colocou DDG, né? Na época já tinha algumas plantas rodando com DDG, colocou DDG, colocou milho, colocou farelo de soja e colocou Promil. O Promil foi, de todos os produtos testados, foi o mais palatável, entendeu? Então não tem esse problema. Ele tem uma certa restrição, muita gente fala, que também é uma questão da adaptação, né, Gustavo? Você pega, por exemplo, uma vaca que come ração na ordenha, certo? Qualquer alteração que você fizer, o animal isso é muito perceptível. Então, se você não fizer uma adaptação, e é difícil fazer isso na fazenda, não só para mil, mas outros ingredientes, você pode ter no início
um período de, assim, vamos falar, o animal estranhar, né? Isso acontece. Mas aqui no Triângulo Mineiro, no Alto Paranaíba, usa-se muito Promil nas rações e a gente não vê impacto algum nesse sentido, né? Então, assim, quando se fala em TMR, aí não teria restrição, né? Eu chego, assim, no Paraná, nós chegamos a usar 12 quilos lá em fazendas, assim, com 35 litros de média, chegou a usar 12 quilos por vaca dia. Se você pegar os papers americanos, você vai encontrar uma inclusão ótima na casa de 25% da matéria seca, né, entre 20 e 30% da matéria seca. Para gado de corte, o ótimo zootécnico também vai ficar nessa casa. Porém, dependendo da relação custo-benefício, o financeiro, quanto maior a inclusão, é até melhor. Nós conduzimos alguns testes em Botucatu com gado de corte também, aí, com ganho de peso maior nos tratamentos com inclusão de Promil versus tratamentos com base de milho e farelo de soja, né? Que isso aí também é um outro paradigma que nós quebramos, Gustavo, com pesquisa, ensaio e a experiência de campo, né? Porque nós fizemos um teste, tem uma lenda também que o pericarpo ele baixa digestibilidade ou degradabilidade da FDN. Sim, depende da maneira. Eu estou falando muito isso aí já. Não, o próprio Kiko mesmo batia muito. Tanto é que é uma história engraçada, mas quando eu comecei a prestar o processo da Cargill, falar, a vaga é para trabalhar com o produto do milho, eu fiquei até meio com a restrição. Eu falei, rapaz, mas eu só escuto falar mal, né? Eu falei, será que eu vou partir para essa? Mas, enfim, acabei indo e aí acabamos conduzindo muito ensaio em diversos segmentos, né? Mas vaca de leite. Inclusive, nós fechamos o experimento lá com o Kiko, né? Um pouco antes de eu sair da Cargill, a gente conseguiu conduzir um experimento com ele, foi muito bem também, né? Com inclusão aí na casa de 20% da matéria seca, se não falha a memória. Mas o professor João também, Gustavo, fez os testes de degradabilidade, né? O professor João e o professor Milton, os trabalhos foram equivalentes. A polpa cítrica foi disparada, a melhor digestibilidade, a maior degradabilidade da FDN foi da polpa, né? Já era esperado. Mas, por exemplo, o Promil ficou até um pouquinho melhor do que a própria casca de soja, né? Por quê? Porque o pericarpo em si, a estrutura dele é uma estrutura, um perfil de carboidrato, uma estrutura concisa, sólida, isso a gente sabe. Mas o processo de fermentação em si melhora muito. É como se passasse num rumen antes de entregar para a vaca. Porque você colocou temperatura, enzima, enfim, muita coisa ali e você acaba tendo uma digestibilidade boa. Sabe? Eu cheguei a usar aqui 10 quilos aí nas fazendas que a gente faz consultoria. Lógico, tudo depende da custo-benefício, né? Mas é um produto que você pode usar tranquilamente, substituindo, por exemplo, casca ou até polpa, dependendo ao cenário, né? Um produto que você não precisa ter restrição. A restrição é de formulação mesmo. Você vai ter um máximo de FDN que você vai ter que colocar, você vai ter um mínimo de amido. Então, a restrição é a formulação. Mas, e nessa parte aqui, essa água de maceração, talvez eu acho que ela faz... tem uma preocupação com o excesso de enxofre, mas isso é no produto do etanol, né? Não é nesse produto aqui, né? Que o pessoal fica preocupado com o excesso de enxofre que vem dessa água de maceração. Como que é isso? Na verdade, como a água de maceração, ela vai ter 0,6, vai ter em média 0,6 a 0,8% de enxofre na água de maceração. Mas como você vai diluir ela no pericarpo e no farelo de germe, o produto final, ele vai ter na casa aí de 0,5% de enxofre, certo? Então, isso nos produtos do wet milling. O enxofre você usa para controlar a fermentação, enfim. Ele tem, mas não é nada que vai prejudicar, né? O pessoal acha que tem um pouco de restrição em relação à poliencefalomalase. O que acontece nos Estados Unidos, que gera muito problema? Gerou no meio oeste, quando começou. O que acontece, Gustavo? O processo evoluiu demais. Então, eles usam muito ácido sulfúrico para limpar as linhas, como se fosse um sistema de SIP, para desincrustar, porque senão você começa a perder rendimento de etanol, né? Principalmente nos destiladores de etanol. Começa a incrustar material. Então, daí que vem o enxofre, agora falando do etanol de milho, certo?
Então, as indústrias acabavam exagerando na dose, por quê? Porque ou você limpa via CIP, sistema fechado com químico, ou você limpa via mecânica, jateamento, enfim. Só que as indústrias querem rendimento, não querem parar. E nos Estados Unidos, especificamente, também em regiões que tinha água salobra, água com alto índice também de mineral, e isso acabou atrapalhando também. Né? Uhum. Então, hoje tem uma determinação nos Estados Unidos, eles buscam trabalhar abaixo de 1% da matéria seca de enxofre. Tem esse controle. Quando você tem problema, é acima disso, certo? E, então, esse é um detalhe importante. Mas e o produto no Brasil? No Brasil, a maioria das empresas está partindo para tecnologias melhores, mais avançadas. O que isso interfere? Você acaba segregando o produto, separando o produto, por exemplo, a fibra e o óleo antes de mandar para a dorna de fermentação, e isso acaba gerando uma necessidade de aplicação menor de enxofre para você desencrustar o material e limpar essas colunas de destilação. Esse é o ponto. E também as plantas são novas, então você não tem tanto problema relacionado a isso, certo? Então, só para você ter uma ideia, a média de enxofre, ela não passa de 0,6 aqui no Brasil. É uma média bastante segura. O indicado, aonde que os americanos viram em confinamento problema com policenfomalase, todas as vezes que você passou de 1%, 0,8%, mas da matéria seca da dieta, certo? Então, nós estamos falando de um ingrediente que aqui no Brasil ele vai ter 0,6 no máximo na matéria seca do produto. Quando você joga isso na dieta, então você dilui, você poderia, por exemplo, eu posso dar 100% eu falo assim, na maioria dos processos, lógico que a gente tem que avaliar caso a caso também, porque são muitas indústrias que estão entrando, mas as indústrias mais parrudas, que vêm com um padrão de tecnologia melhor, ela não tem tido esse problema, sabe, Gustavo? Então é um negócio que a gente tem uma tranquilidade. E até nos Estados Unidos mesmo, eles melhoraram bastante, né? E tem esse controle aí de não passar de 1% da matéria seca do produto. Então nós estamos quase na metade do que os americanos têm lá, entendeu? Mas legal. Nos processos mais antigos. Dessa parte da padronização do produto, né? Porque é uma preocupação, né? Então, assim, uma indústria que é mais consolidada, o produto vai ter uma composição bromatológica meio que padrão, esse cuidado aí com a parte do enxofre, conforme você está falando. Uma dúvida que eu tenho, assim, Jardel, a partir de que distância, né, talvez, comece a inviabilizar o produto, porque ele é um produto úmido e você tem que transportar ele, né? E, de certa forma, você está transportando mais água, né? E isso chega a inviabilizar pela questão do custo. Qual é a sua opinião em relação a isso? Então, Gustavo, aí é uma avaliação, cara, muito específica de cada realidade e cada fazenda. Por exemplo, se você pegar Castro, a Cargill tem uma planta em Castro, tem um wet corn que tem filtro lá. Você tem muita opção de forragem, enfim, você tem você tem uma certa assim, uma certa facilidade em produzir forragem, apesar que as fazendas estão crescendo bastante, mas você não tem problema de volumoso, não tem problema com chuva. Eu falo isso em anos normais. Você tem até uma certa oferta considerável de produto, enfim, coprodutos. Então, quando você olha num cenário normal, esse produto vai andar aí num raio de 200 km, 250 km, certo? Para dar um número assim. Uberlândia, aí entra numa outra questão. Você já tem em algumas regiões, aqui no Triângulo Mineiro, de baixa tecnificação, e às vezes o produtor não tem o que dar para os animais, entendeu? Então ele precisa de um produto fibroso para compor a dieta dele, falta de planejamento, então isso acaba rodando até mais de 400 quilômetros, entendeu? E um exemplo, às vezes, até de fazenda tecnificada, vamos pegar, por exemplo, o Bom Despacho, a região de Bom Despacho, que é uma região que tem muita gente tecnificada, muito produtor bom, produz muito leite, muitas vezes ele tem que pagar o custo disso, mesmo estando a 400 quilômetros aqui, 350, 400 quilômetros, dependendo da fazenda de Uberlândia, mas ele precisa pagar esse custo porque ele não tem tanta opção de coproduto, ele tem dificuldade de fazer volumoso, muitas vezes, porque se tem uma questão mais pesada de estresse hídrico. Então, isso é uma questão do nutricionista, sabe, Gustavo, definir. Tem anos, por exemplo, esse ano que o milho, o farelo de soja disparou de preço. Consequentemente, os coprodutos também acompanham, né, cara? Isso é algo natural, que não adianta, é mercado. Então, é isso que eu te falo. Aí que entra também talvez, assim, na minha humilde opinião, aonde que o nutricionista pode ajudar
o produtor, não só o balanceamento, né? Isso, hoje a gente tem excelentes profissionais, não tenha dúvida. Mas também dar um passo a mais e ajudar nessa questão das posições, né? Usar um pouco mais do produto na dieta e ficar um pouco menos dependente de milho, mas principalmente do farelo de soja, né? Eu acho que esse é um caminho, mas com certeza a umidade é num raio de ação menor, vamos falar assim, do que o produto seco. Não, sim, claro, mas é interessante, ainda mais agora que o cenário da soja está cada vez mais caro, né? E você tem uma opção dessa aí que é difícil no Brasil a gente ter fonte proteica, né? Então a fonte de proteína aí, nesse primeiro caso é interessante, que é mais PDR, e eu acho que depois, né, que aí entra no produto do etanol, que eu acho que já daria para a gente dar uma abordada por causa do tempo, que é o Flex Pro, né, que é um produto da indústria do etanol, que é uma fonte de PDR bem interessante também, né, Jardel? Exatamente. Então, assim, fazendo só o apanhado do wet milling, então você tem o farelo 60, farelo 21, né, úmido e seco, são os principais aí para ruminantes, seriam as principais opções. Falando um pouquinho da história, como que surgiu a indústria do etanol. Então, ela veio da indústria do wet milling. Por quê? Os Estados Unidos tinham uma demanda por etanol, era importador até de produto de etanol, e na década de 80, eles pegaram a destrose, depois de todo esse processo que eu te falei, que é um processo complexo, eles pegaram a destrose e converteram, né, através de conversão, através de fermentação via levedura, essa Saccharomyces cerevisiae, transformar essa destrose em etanol, né, para atender o mercado. Porém, eles viram que para o etanol você poderia simplificar. Não precisava você ter toda a parafernália, toda a complexidade que você tem no wet milling. Você poderia simplesmente moer tudo isso junto, certo? Mandar isso para um tanque com enzima para você conseguir dissolver o amido do milho e mandar toda essa massa para a dorna, certo? E você vai fermentar também com levedura e vai destilar o álcool e vai secar ou deixar essa massa úmida, que é o DDG clássico ou o WDG clássico, né? E aí, se você recuperar a proteína, no caso, a proteína solúvel também, né, o xarope, aí você vai ter o DDGS, né, com solubles, né, que ele é a PDR, ele é o similar à REV do processo wet milling, né, água de maceração, ou o WDGS. Então, são esses aí que começou tudo, sabe, Gustavo? Eles simplificaram o processo. Moeram tudo, ao invés de separar as partes de maneira íntegra, eles simplificaram o negócio. Moeram tudo no moinho normal, moinho de martelo aí, jogaram enzima fazer esse amido, fizeram a exposição desse amido e fermentaram tudo, né? Mandaram para a dorna, aquela massa era seca, então fez o DDG clássico, no caso, e isso na década de 80, que foi a grande explosão aí da indústria do etanol nos Estados Unidos. Mas à medida que o tempo foi passando, Gustavo, eles viram, por exemplo, se eu tiver um excesso de óleo no farelo, eu tenho uma limitação, por exemplo, para usar para vaca de leite, que a gente sabe, isso aí vai de gordura na glândula mamária pelo excesso de ácido graxo de cadeia ramificada. Então, o que eles fizeram? E, além disso, o óleo ele tem um valor agregado. Então, eles começaram a separar o óleo. Então, nós fomos caminhando, a partir da década de 80, nós fomos caminhando no nível tecnológico, isso nos Estados Unidos. Então, você começou a extrair o óleo, depois começou a extrair o óleo, eles viram que se extraísse a fibra antes de mandar para a fermentação, eu ganhava em rendimento de etanol, porque eu mandava, teoricamente, um produto mais limpo, entre aspas, para melhorar a ação da levedura, dessa Saccharomyces cerevisiae, e foram trabalhando. E também, na outra ponta, eles foram vendo que, fracionando esse coproduto, que até então era só o DDG clássico, o DDGS clássico, eles poderiam agregar, por exemplo, um produto de mais alta proteína, que é o caso do Flex Pro, e começou com óleo, depois foi para o produto concentrando um pouquinho mais de proteína, e até chegar nos produtos Hypro, que no caso é o exemplo do Flex Pro. Então, se você olhar os dois processos, é como se fosse o inverso. O wet milling você separa tudo primeiro, o etanol você moe tudo primeiro e depois separa.
obviamente essa separação ela não vai ser tão perfeita como acontece no wet milho. Então, por exemplo, o exemplo do Flex Pro, ele é um produto que ele tem 50% de proteína, enquanto o glúten 60 tem 60, né? A proteinose. Porque você tem uma contaminação, você não consegue separar perfeitamente como ocorre no wet milho. Mas a indústria foi migrando para esse fracionamento. Então aí começou com óleo, e agregando valor nesse óleo, e tudo isso ajudando o custo da indústria também, que é um custo apertado. E aí até chegar eu falo SJC porque hoje é um modelo, assim, vamos falar assim, é o que você tem de mais moderno em fracionamento, vamos falar. Então você separa aí o produto óleo, depois o Flex Pro, que é o DDG Hyper, que a gente chama, né? Já tem alguns papers nos Estados Unidos, e aqui no Brasil também a gente foi desenvolvido aí pela Cargill, pela SJC, 3 ensaios aí com vacas em lactação, né? Fora os outros animais, as outras categorias, e gado de corte também, mas só com vaca em lactação você tem 3 papers aí, com resultado muito bom, puxando o leite, né? Então é um produto interessantíssimo. Porque, e não tem segredo, Gustavo, é uma fonte de bypass. E ao invés de fazer o DDG clássico, você agrega as partes, ao invés de se vender, vamos falar assim, na época, o milho estava, antes de ter essa loucura aí, você vendia, enquanto você vendia o WDG, por exemplo, o DDG equivalente aí a R$700 a tonelada, o DDG Hyper você conseguia vender a 1.100, base farelo de soja, né? Hoje está em outro patamar, hoje está em R$1.800 FOB, porque o milho subiu de patamar, enfim. Aí é outra live, né? Mas vamos falar assim, ele acompanha no Hyper o farelo de soja. Isso é bom para a indústria, porque você agrega valores com produtos e ajuda a pagar a conta. E para nós nutricionistas também é bom, porque você abre o leque de opções, produtos que você pode usar, certo? Então hoje você tem 3 principais as indústrias que mais produzem, mais moem milho para DDG. Então você tem a SJC, que faz a extração do óleo, da proteína Hyper, 50%, e daí um farelo fibroso com 28 de proteína bruta na matéria seca. Né? Você tem a Impasa, que é um grande player do Mato Grosso, que faz o DDG, ele só não é o DDG tradicional, porque eles extraem o óleo. Então ele só faz extração de óleo, é um produto com 5% de estatetéreo mais ou menos, mas é o DDG clássico, né? Então ele vai ter 30% de proteína bruta na matéria seca, 5% de estatetéreo, mas ele também é uma fonte ele vai ter aí de 50% a 60% de PNDR, então ele também é uma fonte interessante. Produtos ricos em metionina, o que é rico em metionina? Acima de 1,8% de concentração de metionina em relação à proteína total, né? Então, assim, são produtos interessantíssimos. E você tem também a AFS, que ela tem um produto que o proteico dela tem 40 de proteína, certo? Então ela fez um misto, ela diluiu um pouco mais a proteína com fibra, né? Então ela fez 2 produtos. Então são 3 indústrias, as 3 têm DDG e são produtos bastante diferentes, né? Então acho que isso que confunde um pouquinho o pessoal, e por isso que tem que entender um pouquinho de processo para saber essas separações, e também até para poder exigir das empresas o máximo de informação possível, né? O ideal seria os testes de desempenho, que para mim a vaca é a melhor resposta, né? Mas uma composição bromatológica bem feita, com perfil de aminoácido, nem que seja os testes de degradabilidade in situ, entendeu? Isso é um trabalho também que eu venho desenvolvendo aí agora, via consultoria também, a gente vem trabalhando nesse sentido, para levar mais informação para os formuladores, sabe, Gustavo? Mas é um produto extremamente interessante, né, para você trabalhar, e essa desculpa do nutricionista que o Brasil tem restrição de proteína, ela vai ficar no passado, né? O que a gente vê é muita restrição do nutricionista, e às vezes não é nem culpa dele, talvez a informação de qualidade não chega até ele, mas é uma restrição, uma certa, como que eu posso falar? Conservadorismo na hora de formular, e muitas vezes tem viabilidade econômica, mas não é utilizado, né? Porque hoje nós estamos falando, em 2019, Gustavo, moeu 3 milhões de toneladas para etanol. 3 milhões de milho tonelada para etanol. 30% disso, a grosso modo, é DDG, certo? Em 2020, hoje nós já temos uma capacidade instalada de 6 milhões de toneladas. De um ano para o outro dobrou. Por essa questão da Covid, do milho,
o milho também ficou, muitas usinas reduziram a moagem, até pararam porque ficou inviável. Então você tem aí, mas de capacidade instalada você já tem o dobro. E até o final de 2021, início de 2022, nós vamos ter 10 milhões de capacidade instalada de moagem. Então nós vamos ter 3 milhões de toneladas dos diversos tipos de DDG. Então, assim, com certeza é interessante conhecer o produto, porque vai ser uma ótima opção aí para formular, seja para leite ou para corte, entendeu? Entendi. E os resultados dele, assim, o que você tem visto aí? Uma inclusão de quanto, Jardel? Então, substituindo farelo de soja? Ô, Gustavo, olha, no caso do Flex Pro específico, a gente fez 3 ensaios, foi desenvolvido 3 ensaios na mesma linha. Então, foi desenvolvido um trabalho na UFG, com o professor Milton, com vacas de menor lactação, né, média de 25 litros, e deu um indício de ótimo de inclusão, que seria na casa de 30%. A gente fez o teste de inclusão e puxou leite, quando você substituiu 30% do farelo de soja por o Flex Pro, ou farelo Hypro, vamos falar assim. Isso sim. 1 para 1, a troca 1 para 1, simples assim. Quando a gente replicou esse trabalho lá no Kiko, o resultado também foi, lá no Kiko foi 1 litro de puxou leite, né? Em relação ao tratamento de controle só com farelo de soja. O professor Renault também fez um trabalho com resultado muito bom, mas eu não tive acesso ainda. Mas também foi positivo, favorável ao Flex Pro, ao farelo Hyper, ao farelo 50, certo? Então, assim, esse é a inclusão do farelo Hyper, 1 para 1 para farelo de soja. O 30%, como ele já tem aí 45% de FDN, o 30% de proteína bruta, o farelo tradicional, vamos falar assim, vamos falar o da Impasa, né? Só extraído óleo, mas é o DGS clássico. Esse, Gustavo, tem que trabalhar o padrão dos coprodutos, né? O ideal é você trabalhar ele substituindo, sim, um pouco, parcialmente o farelo de soja, mas parcialmente o milho e forragem, né? Da maneira, assim, você acaba substituindo, incluindo ele na dieta e trabalhando outros ingredientes. A indicação dele não é substituir 1 para 1 para farelo, né? Porque ele é um produto mais diluído em proteína. Então, aí depende da estratégia, de novo, da fazenda. Uma fazenda com restrição de volumoso, você pode entrar substituindo com uma fonte de fibra também é fibra altamente digestível pelo processo que ele passa, então digestibilidade de fibra alta. Você pode entrar substituindo silagem ou parcialmente silagem e os concentrados. Ou parcialmente milho e parcialmente o farelo de soja também, né? Então, o que a gente tem trabalhado aí? Em média, 3 quilos. Aí eu trabalho muito com o DDG da Impasa, que é aqui na Cotrial, dessa consultoria na Cotrial, cooperativa aqui de Uberlândia, né, do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, e hoje a gente consome aí mais de 700 toneladas mês do DDG, sabe? Aí nas rações varia bastante a inclusão, dependendo do nível tecnológico de cada fazenda, enfim. Mas você pode usar aí de 2 a 3 quilos por vaca dia tranquilamente, né? Não tem problema também, não tem problema com palatabilidade, nada. Isso é um produto muito interessante. E também ele vai trazer aí mesmo 30%, ele vai trazer 50%, 60% de proteína bypass aí, que ajuda você a formular. Ele vai ter mais ou menos 1,8% de metionina, né, porcentagem da proteína total, né, proteína bruta total. Então também é um produto bastante interessante, sabe, Gustavo? Para você trabalhar. Uma dúvida assim, Jardel, você já chegou a usar, por exemplo, esse DDG High Pro, que é o que a gente está falando, numa dieta junto também com corn em glúten 21 ou não? Já chegou essa fazenda, nós temos uma fazenda aqui, a fazenda, eu tenho visto as médias no grupo aí, eu fico até um pouco encabulado, né? Mas é uma fazenda são 270 vacas com 33 litros de média, né? Então não é uma média ruim aí. Eu tô apanhando pro pessoal do grupo aí, mas eu tava meio enferrujado também, muito tempo fora, né, Gustavo? Mas é uma média que eu considero uma média boa, né? Um gado ainda mais voltado, girolando, enfim, uma fazenda muito boa, uma fazenda que tem um túnel de vento, enfim, é bacana. Mas eu trabalho os dois nesse sentido. Eu trabalho com... Foi essa fazenda que nós fizemos uma posição de wet corn gluten feed, né? O Golden Meal, como fonte, substituindo casca, substituindo polpa, no caso, na dieta. E eu também trabalho com o DDG Hypro, né? O Flex Pro, né? Eu trabalho com os dois produtos e encaixa muito bem
desde que tenha viabilidade econômica, né? Porque Claro, se você pegar também outras fontes de bypass que você tem no mercado, ainda assim o Flex Pro é muito competitivo, né? Mas eu sei que também fazendas têm trabalhado com o produto da FS, o produto Hyper dele, só que é 40, né? Mas mesmo assim tem entrado e tem tido resultado bom, entendeu, Gustavo? Substituindo também parcialmente o farelo de soja. Mas assim, a inclusão, vamos falar, uma vaca boa aí que você vai dar 4,5 kg de farelo de soja, então você reduz isso para 3 quilos e 1,5 kg do Flex Pro tranquilamente. E na prática, assim, é bacana porque os resultados da pesquisa, eles são facilmente visualizados no campo, né? Não só, porque hoje eu tenho poucas fazendas, na verdade, mas tem outros colegas, o Xande lá da Polinutri, outros colegas que usam bastante e reportam aumento de produtividade, né, nos animais. Então isso é recorrente, bate muito. Isso deve estar muito ligado também, né, Jardel? Igual a gente tem proteínas pobres em metionina, né? E essa do milho, Sim. ela não tem competidor. Ela é que é a única que a gente tem fonte de metionina, já que a gente não pode usar proteína animal. Então, talvez parte da resposta está ligada a isso. A gente fez um trabalho lá em Lavras, que você participou, né? Estamos até para publicar agora, se der certinho aí no Daily Science, do Nilson, né? Que aí era usando a outra fonte PNDR, né? Que era da soja tostada. Mas mesmo assim, a soja tostada também ela não é rica em metionina, né? Conforme essa aí do Flex Pro. Mas é interessante que a gente tem uma fonte PNDR aí adicional. Acho que esse é um fato interessante aqui para a gente colocar. Hoje, assim, só para esclarecer mais, né? Como é que você sobe essa proteína? Porque para mim o Flex Pro é um DDG com a proteína mais alta, né? Como é que faz para subir isso? Qual é esse processo que não ficou claro para mim? O que volta nele que é proteico e por que ele aumenta essa PNDR? É o processo de secagem que faz aumentar essa PNDR? Como que é isso? Essa é excelente pergunta. Eu ia abordar esse assunto. Então, primeiro, é tudo um fator de diluição, Gustavo. O milho, 70% é amido. Você retirou esse amido, automaticamente você concentrou todas as outras frações, certo? Porque ele vai continuar, por exemplo, se você pegar o grão, então vamos pensar no caso do grão de milho. Vamos falar que 5% dele seja a proteína, o glúten 60, um exemplo. Então, para cada tonelada, você vai sempre ter para cada tonelada você vai ter os 50 quilos do glúten lá, de qualquer maneira. Só que você concentrou ele, né? Então, assim, o produto, o rendimento dele, ele é alto em proteína, mas é um rendimento baixo, porque o milho é um alimento energético, certo? Sim. Então, isso acontece por óleo, você vai ter quase 3% de óleo no milho, então você vai extrair ele, você vai concentrar. Então, é um sistema, como se fosse um sistema de diluição. Você tirou a parte, os 70%, você concentrou todo o resto, certo? Isso serve tanto para o wet milling quanto para a indústria de etanol, certo? Não, entendi. E aumentar essa PNDR, já que passou pelaquela fermentação, ele ficou, em teoria, mais solúvel, né? Essa proteína que provavelmente está vindo das prolaminas, glucolinas lá que tem no milho, principalmente deve ser dessas prolaminas, né? E depois ela fica não degradável. É pelo processo de secagem? Não, então, esse é um grande confundimento. Não tem nada a ver com o processo de secagem. Tem a ver com a estrutura da proteína em si. E eu vejo aí, a gente assiste muitas palestras, muitas coisas, e a gente vê muitas, assim, pessoas renomadas falando, e até falando que o processo de secagem podem disponibilizar essa proteína e tal, mas não tem nada a ver. Se você pegar uma glutenose, um farelo 60 úmido, e você dá para a vaca, ela vai ter PNDR. É pelo padrão de proteína. Porque o que acontece? A água de maceração, ela está ligada à proteína solúvel. Quando você fala no processo, você vai falar em proteína solúvel e insolúvel. A gente sabe que para ruminante, às vezes, isso muda. Nem sempre a solúvel em água ela vai ser rica em PNDR e vice-versa. Mas nesse caso do milho, Gustavo, é assim que funciona. A proteína solúvel ela está ligada à PDR, que é a água de maceração, e o glúten 60 ou o DDG Hypro, no caso do Flex Pro ou o produto da FS também, ele está ligado à proteína insolúvel e está ligado à fonte de PNDR. Então, aí você vai falar assim, Erdel, mas
Por quê? Porque o sistema de secagem no glúten é um sistema muito brando, seja no glúten 60 ou seja no Flex Pro. Você não expõe a proteína a altas temperaturas, entendeu? Então, a molécula dela, ela tem uma passagem grande, um tamanho de molécula, um perfil de molécula, ele não vai se degradar no rumo, ele vai ser absorvido via intestino, entendeu? É diferente, por exemplo, do que acontece numa soja tostada, que você, dentro de um processo controlado de temperatura, umidade e pressão, você cozinha ela e permite isso acontecer, entendeu? Talvez eu vou ter que